Um ser tão insignificante como ela se atreve a tocar no meu copo de cristal. Omar Al-Farid zombou em árabe, fazendo com que a mesa de jantar explodisse em gargalhadas, certo de que a garçonete americana não entendia nada. Sarah Collins curvou a cabeça, com a mão a tremer enquanto pousava o vinho. Mas segundos depois ela levantou o olhar e respondeu em árabe impecável: o copo de cristal não rebaixa quem o segura. Apenas reflete a dignidade de quem bebe dele. O salão inteiro parou. O bilionário que a tinha zombado agora estava atordoado, enquanto a garçonete falava mais fluentemente do que um nativo. Sarah estava de pé sob o brilho dourado dos lustres na sala de jantar de um hotel de 6 estrelas no Dubai, o seu uniforme preto simples a desaparecer nas sombras das paredes de mármore e dos cortinados de veludo. Ela tinha 25 anos, o cabelo castanho preso num rabo de cavalo solto, uma leve cicatriz acima da sobrancelha a refletir a luz. A sua beleza era discreta, sem verniz, como uma pedra polida por um rio, não o tipo de brilho que exigia atenção. Criada numa das famílias mais ricas da América, adotada por um professor de linguística que a ensinou a disciplina e o poder das palavras, Sarah comportava-se com uma contenção que a maioria confundia com fraqueza. Mas os convidados não viam isso. Eles viram os seus sapatos gastos, as suas mãos sem adornos, e assumiram que ela não era nada, uma pessoa qualquer numa sala de poder e privilégio. Esta não era a sua vez normal. Sarah tinha sido chamada à última hora, a cobrir uma colega que não apareceu. A sua mãe, no Ohio, estava a lutar contra o cancro, e as contas médicas eram uma maré implacável que engolia cada dólar que Sarah conseguia ganhar. Os seus pés doíam de horas em pé, os ombros tensos de carregar bandejas pesadas de cristal e prata. Entrar nesta sala de jantar privada reservada para magnatas e políticos parecia entrar na cova de um leão. O ar era pesado com colônia e condescendência, e os olhos seguiam-na, a julgá-la antes mesmo de ela chegar à mesa. Uma mulher num vestido de lantejoulas inclinou-se para a amiga, a sua voz um sussurro aguçado. Será que é mesmo o melhor que conseguiram arranjar para nos servir? A mandíbula de Sarah cerrou-se, mas ela continuou a mover a sua bandeja com firmeza, o seu rosto uma máscara cuidadosa. Omar Al-Farid estava sentado à cabeceira da mesa, o seu fato de seda a brilhar, a sua presença a dominar a sala. Ele tinha 50 anos, ombros largos com olhos penetrantes e uma língua ainda mais afiada, o tipo de homem que se satisfazia em fazer os outros sentirem-se pequenos. A sua filha, Leila, estava sentada à sua esquerda, uma estudante de 22 anos a estudar no estrangeiro, os seus olhos escuros a percorrer a sala como se estivesse a memorizar cada rosto, cada palavra. A mesa era um desfile de riqueza e ego, um político com uma gravata torta e uma gargalhada que soava oco, um magnata da comunicação social com cabelo penteado para trás e um Rolex que gritava dinheiro, e Clara, uma socialite, cujas pérolas e sorriso falso disfarçavam uma veia cruel. Eles estavam lá para um jantar de gala, uma noite de negócios e exibições, e Sarah era apenas um adereço no seu jogo. Antes que as palavras de Omar cortassem o ar, Sarah sentiu um corte mais profundo. Na cozinha, durante um raro momento de silêncio, o seu telemóvel vibrou no avental. Ela tirou-o, o seu coração a afundar-se enquanto lia a mensagem da sua prima. O seguro negou o tratamento da mãe novamente. Estamos sem opções. A respiração de Sarah parou, os seus dedos a apertarem o telemóvel com tanta força que os seus nós ficaram brancos. Ela tinha estado a lutar pela sua mãe durante meses, a trabalhar em todos os turnos, a ligar para todos os escritórios, a implorar por ajuda. A notícia foi um soco que ela não conseguiu esquivar. Ela enfiou o telemóvel de volta, limpou as mãos no avental, e voltou para a sala de jantar, o seu rosto composto, mas as suas mãos a tremerem ligeiramente. Foi então que a voz de Omar ecoou, o seu árabe agudo e zombador, e a gargalhada atingiu-a como um tapa. A bandeja de Sarah tilintou suavemente enquanto a pousava numa mesa lateral, o som mal audível por cima da conversa dos convidados. Um homem num fato feito à medida, os seus botões de punho a brilhar, inclinou-se para trás e apontou para o avental dela, a sua voz alta o suficiente para se fazer ouvir. Foi ela que o fez. Parece que veio de uma caixa de descontos. A mesa riu, as cabeças a virarem para olhar para o uniforme simples de Sarah, a bainha ligeiramente desfiada de demasiadas lavagens. Ela ajustou um copo na bandeja, os seus dedos firmes, mas os seus lábios pressionados numa linha fina. Uma mulher com brincos de diamante juntou-se, o seu tom zombador. Talvez ela esteja a poupar para algo melhor. Boa sorte com isso, com o salário de garçonete. A gargalhada aumentou novamente, uma corrente cruel a arrastar a sala. Leila mexeu-se no seu lugar, os seus dedos a pararem no seu copo, os seus olhos a piscarem para Sarah com uma mistura de culpa e curiosidade. Sarah não olhou para cima. Ela moveu-se para a próxima mesa. Os seus passos medidos,
o seu silêncio mais alto do que as palavras deles. Ei, se esta história te está a tocar onde dói, tira um segundo para pegar no teu telemóvel. Clica nesse botão de gosto, deixa um comentário, talvez partilha o que este momento te lembra na tua própria vida. E se quiseres mais histórias que pareçam tão reais como esta, clica em subscrever. É uma coisa pequena, mas mantém-nos conectados, a caminhar juntos por estes momentos. Certo, vamos voltar ao que aconteceu. A gargalhada do comentário de Omar ainda ecoava quando Clara se inclinou para frente, a sua voz doce, mas venenosa. Deixar alguém como ela servir-nos já é uma bênção, não achas? A mesa rugiu, copos a tilintarem, como se ela tivesse contado a piada do século. A mão de Sara tremeu enquanto ela servia água para o político, o líquido a salpicar o suficiente para atrair os seus nervos. Ela apanhou o olhar de Leila por uma fração de segundo. Leila não estava a rir. Os seus dedos torciam um guardanapo, os seus lábios pressionados com força, como se ela estivesse a reter uma tempestade. Sara manteve a cabeça baixa, a colocar um copo com precisão, os seus movimentos firmes apesar do tremor nas suas mãos. Omar inclinou-se para trás, o seu sorriso largo, o seu árabe a cortar como uma lâmina. Olha para ela a atrapalhar-se como se estivesse perdida no mercado de rua. Não faz ideia de onde está. O político riu, o seu rosto corado de demasiado vinho, a sua gravata a soltar-se. Provavelmente está aqui apenas pelas gorjetas, ele disse, dando um empurrão ao magnata da comunicação social. O magnata, o seu cabelo a brilhar sob os lustres, resfolegou. Gorjetas. Naquele uniforme. Ela tem sorte por a termos deixado entrar. A gargalhada continuou, cada convidado a amontoar-se, as suas vozes um coro cruel que ecoava nas paredes de mármore, a ficar mais alto, mais agudo. Um jovem num casaco de veludo, o seu cabelo com gel perfeitamente, inclinou-se sobre a mesa, a sua voz a pingar sarcasmo. Aposto que ela nunca esteve num sítio como este antes de hoje. Olha para ela segurar aquela bandeja como se fosse o seu primeiro dia. Os convidados próximos riram, os seus olhos a desviarem-se para Sara enquanto ela ajustava um prato, os seus dedos a roçarem a prataria. Uma mulher com uma estola de pelo atirou a cabeça para trás, a rir. Ela provavelmente pensa que isto é o auge do glamour. Pobre coitada! Os ombros de Sara endureceram, mas ela não parou, a mover-se para reabastecer uma jarra de água. O seu rosto vazio. Mas os seus olhos a apanharem a luz por um momento, afiados e inflexíveis. O guardanapo de Leila estava agora amarrotado no seu colo, os seus nós dos dedos brancos enquanto o apertava. A gargalhada da sala parecia uma maré a arrastar todos, exceto Sara, que se mantinha firme contra ela. Sara continuou a mover-se, a colocar um guardanapo ao lado de um prato, os seus dedos a roçarem a borda da toalha de mesa. Os insultos tornaram-se pessoais, a morder mais fundo. Ela sabe se quer falar inglês corretamente. Clara disse, a sua voz a chegar à mesa ao lado, alta o suficiente para atrair algumas cabeças. Aposto que ela é de alguma cidade sem futuro, a pensar que ganhou o jackpot a trabalhar aqui. O magnata da comunicação social assentiu, a beber o seu vinho. Provavelmente nem sabe soletrar Dubai. Uma mulher num vestido vermelho no final da mesa deu uma risadinha, a sua voz alta e zombadora. Olha para os sapatos dela. Ela emprestou-os de uma loja de segunda mão? Estão a cair aos pedaços. A sala sentiu-se mais fria, o ar pesado com a diversão deles, como um peso a pressionar o peito de Sara. Sara parou, as suas mãos imóveis pela primeira vez. Ela endireitou-se, os seus olhos fixos nos de Omar. A sala não notou de imediato, mas Leila notou. O seu guardanapo caiu para o seu colo, a sua respiração a parar. A voz de Sara era calma, o seu árabe tão claro que parecia zumbir no ar. O copo de cristal não rebaixa quem o segura. Apenas reflete a dignidade de quem bebe dele. As palavras caíram como um trovão. A gargalhada morreu. O sorriso de Omar desapareceu, o seu rosto a empalidecer como se tivesse levado um tapa. O político tossiu, a sua gravata, de repente, a sufocá-lo. Uma VIP, uma mulher com um crachá de diplomata preso ao seu vestido, ofegou. Ela entende árabe. Os olhos de Leila brilharam, um pequeno sorriso a abrir-se no seu rosto como uma fenda numa barragem. A mesa estava em silêncio, os garfos congelados, os copos a pairar no ar. Sara não se moveu. Ela ficou ali, com as mãos cruzadas à frente, o seu olhar firme, mas não desafiador. O magnata da comunicação social mexeu-se, o seu Rolex a brilhar enquanto ele tentava rir para disfarçar. Isso é inesperado, ele murmurou, a sua voz a desvanecer-se. As pérolas de Clara tilintaram enquanto ela engolia em seco,
o seu rosto corado, a sua confiança a rachar. O ar tinha mudado como se a sala estivesse a prender a respiração, à espera do que vinha a seguir. Um empregado de outra mesa, uma jovem com um coque apertado, hesitou enquanto passava por Sara, os seus olhos arregalados com uma mistura de admiração e medo. Ela sussurrou algo a um colega, que olhou para Sara e rapidamente desviou o olhar. Os convidados notaram, os seus sussurros a ficarem mais agudos, mais curiosos. Um homem num fato risca de giz inclinou-se para frente, a sua voz baixa, mas zombadora. Então ela sabe algumas palavras. Isso não significa que ela pertença a este lugar. O seu tom era desdenhoso, mas os seus olhos demoraram-se em Sara, à procura de uma falha na sua compostura. Sara ajustou um guardanapo na mesa, os seus dedos firmes, mas os seus lábios contorceram-se apenas o suficiente para sugerir algo não dito. O sorriso de Leila desvaneceu-se ligeiramente, os seus olhos a desviarem-se entre o seu pai e Sara como se ela pressentisse uma tempestade a aproximar-se. Omar recuperou primeiro, a sua gargalhada forçada a mudar para inglês para recuperar o controlo. Ela provavelmente memorizou algumas frases de turista. Não se impressionem. Clara interveio, ansiosa por a ignorar. Exatamente. É apenas imitação, nada de real. Como um papagaio num uniforme barato. O político assentiu, a tentar recuperar a sua arrogância. Não vamos exagerar. Ela ainda é apenas a empregada. Sussurros ondularam pelos convidados, as suas vozes baixas, mas agudas. Não há maneira de ela ser fluente, disse um. Ela está a blufar, murmurou outro. Omar cruzou os braços, os seus olhos a estreitarem-se. Se realmente sabes, prova-o. Diz algo que vale a pena ouvir. Enquanto Sara se estendia para um copo de vinho vazio, uma mulher num vestido dourado, as suas unhas pintadas de um vermelho brilhante, bateu com o garfo no seu prato, o som agudo e deliberado. Vamos divertir-nos, ela disse, a sua voz alta o suficiente para atrair olhares. Recita algo impressionante, ou és apenas uma artista de um só truque? A mesa riu, alguns convidados a baterem palmas como se fosse uma performance. A mão de Sara parou no copo, os seus dedos a apertarem por uma fração de segundo antes de relaxarem. Ela não olhou para a mulher, mas os seus ombros endireitaram-se, a sua postura mudar apenas o suficiente para acomodar a atenção. Os olhos de Leila arregalaram-se, a sua respiração superficial, como se ela soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. A energia da sala mudou, os convidados a inclinarem-se, à espera que Sara falhasse. Sara pousou o copo, os seus movimentos lentos, deliberados, como se ela lhes estivesse a dar tempo para fermentarem na sua dúvida. Ela olhou para Omar, o seu rosto calmo, os seus olhos afiados com clareza. Então ela falou, a recitar um poema de Al-Mutanabi, a sua voz suave, mas a carregar o peso de séculos. As palavras fluíram como um rio sobre pedra, cada sílaba perfeita, o ritmo vivo com história. Um acadêmico na mesa, um homem com óculos grossos e um ar quieto, quase deixou cair o garfo. Isso é extraordinário, ele disse, a sua voz a tremer. Apenas alguém que viveu no mundo árabe e o estudou profundamente poderia falar assim. Os convidados viraram-se para Omar, os seus olhos expectantes, alguns quase a acusar. Leila inclinou-se para frente, a sussurrar, Baba. Ela acertou em todas as palavras. A sua voz era suave, mas clara, a cortar o silêncio como uma lâmina. A mandíbula de Omar apertou-se, os seus dedos a baterem na mesa num ritmo nervoso. O rosto de Clara corou, as suas pérolas de repente pesadas à volta do seu pescoço. Sara não se demorou. Ela moveu-se para o próximo convidado, a reabastecer um copo de água, o seu rosto ilegível como se ela não tivesse acabado de virar a sala de cabeça para baixo. Um homem com uma barba bem aparada, os seus botões de punho gravados com as suas iniciais, inclinou-se para trás na sua cadeira, a sua voz a pingar condescendência. Palavras bonitas para uma garçonete? Aposto que ela aprendeu para impressionar turistas. O seu comentário atraiu algumas risadas, mas elas eram mais silenciosas agora, menos certas. A mão de Sara parou a meio do movimento enquanto ela pousava uma jarra, os seus olhos a piscarem para o homem por um momento antes de voltarem para o seu trabalho. A sala assistiu, à espera que ela mordesse a isca, mas ela não o fez. Ela endireitou um garfo na mesa, os seus movimentos precisos, o seu silêncio uma parede que eles não conseguiam quebrar. Os dedos de Leila relaxaram no seu guardanapo, os seus olhos fixos em Sara, uma força silenciosa a espelhar a dela própria. Omar não tinha acabado. A sua voz subiu, afiada e desesperada para recuperar o controlo. Poesia é fácil. Palavras floreadas não significam que entendes algo real. O que sabes tu sobre finanças?
Comércio. Ele assentiu para o magnata da comunicação social que sorriu e se inclinou para a frente, a fazer a Sara uma pergunta complexa em árabe sobre tarifas de comércio regional e mercados de petróleo. O político riu, a murmurar, isto vai tramá-la. Clara bebeu seu vinho, a sorrir de lado. Vamos ver se ela consegue fingir esta. A pergunta era densa, com camadas de jargão e números feitos para confundir, uma armadilha concebida para expor. Sara ouviu, a sua cabeça ligeiramente inclinada. Os seus olhos brilhantes com foco. A pergunta era um labirinto de termos e figuras feitas para fazer tropeçar. As mãos de Leila cerraram-se debaixo da mesa, a sua respiração superficial, os seus olhos fixos em Sara. Sara não hesitou. Ela respondeu em árabe, a sua voz clara, a apresentar uma análise detalhada de rotas comerciais, impactos econômicos e figuras específicas de negócios recentes. Ela citou dados como se tivesse escrito os relatórios ela mesma, as suas palavras precisas, a sua lógica inatacável. O queixo do político caiu. Ele bateu palmas, devagar no início, depois mais rápido. Isso não é apenas fluência, ele disse, a sua voz a ecoar pela sala. Isso é especialidade. A sala mudou novamente. Os convidados olharam para Sara com novos olhos, alguns com admiração, outros com desconforto. O rosto de Omar estava tenso, o suor a escorrer na sua testa, os seus dedos a agarrarem-se à borda da mesa. As mãos de Leila relaxaram, os seus olhos a brilharem com algo parecido com orgulho. Sara assentiu uma vez, educadamente, e moveu-se para limpar um prato, os seus movimentos tão firmes como sempre. A conversa estava mais quieta agora, a gargalhada tinha desaparecido. As pessoas olhavam para ela, não como uma garçonete, mas como outra coisa, alguém que não se encaixava nas suas suposições. Um homem no final da mesa, um diplomata com cabelo grisalho e uma presença calma, inclinou-se para o seu vizinho. Quem é ela? Ele sussurrou, a sua voz mal audível, mas pesada com curiosidade. Uma mulher num vestido azul safira, os seus brincos a balançarem como lustres, inclinou a cabeça para Sara, a sua voz baixa, mas cortante. Ela provavelmente só está a exibir-se para chamar a atenção. Pessoas como ela fazem sempre isso. O comentário foi mais silencioso, mas ele foi ouvido, a atrair alguns acenos da mesa. A mão de Sara parou enquanto ela ajustava uma garrafa de vinho numa mesa lateral, os seus dedos a roçarem o rótulo, os seus olhos a estreitarem-se ligeiramente. Ela não respondeu, mas a sua postura mudou, as suas costas mais direitas, os seus movimentos mais deliberados. Um empregado próximo deixou cair uma bandeja, o barulho a quebrar a tensão por um momento, mas todos os olhos permaneceram em Sara. Os lábios de Laila abriram-se como se ela quisesse dizer algo, mas ela permaneceu em silêncio, os seus olhos fixos em cada movimento de Sara. A voz de Omar cortou, baixa e amarga, a tentar recuperar o controlo. Um servo é ainda um servo. A língua não muda o teu lugar. Clara riu, afiada e cruel, as suas pérolas a brilharem na luz. Exatamente. Ela é apenas o entretenimento da noite. Não vamos exagerar. Alguns convidados assentiram, os seus sorrisos a voltarem, a tentar puxar a sala de volta para o lado deles. Os lábios de Sara curvaram-se apenas uma fração. Não um sorriso, mas algo mais afiado, como se ela já tivesse ouvido tudo antes e estivesse cansada disso. Ela não respondeu. Ela continuou a trabalhar, as suas mãos firmes, os seus olhos a percorrer a mesa como se ela visse através de cada um deles. O político inclinou-se para frente, a sua voz alta, a tentar reunir a multidão. Ela provavelmente está a exagerar. Ninguém como ela poderia saber tanto. O magnata da comunicação social assentiu, o seu cabelo liso, a apanhar a luz. Sejamos realistas, ela é uma garçonete. Isto é tudo uma atuação. As palavras pairaram pesadas, à espera que Sara falhasse. Ela não o fez. Ela pousou uma bandeja, os seus movimentos deliberados, e falou, o seu árabe profundo e ressonante. Sim, eu era uma serva. Mas eu também fui aluna do professor Youssef Al-Hassan, conselheiro de língua para o governo. Um silêncio caiu sobre a mesa enquanto as palavras de Sara afundavam, o nome do renomado professor a ecoar no silêncio. O político quase derrubou seu copo, a sua mão a tremer enquanto a segurava. Eu conheci o professor, ele disse, a levantar-se, a sua voz a tremer de descrença. Ele só aceitava os melhores, os alunos mais brilhantes. Se ela estudou com ele, ela é excepcional. O salão zumbiu, as cabeças a virarem, os olhos arregalados de espanto. Leila ofegou, a sua mão a cobrir a sua boca, a sua voz um sussurro. Eu não consigo acreditar. O rosto de Omar estava pálido,
as suas mãos a agarrarem a mesa com tanta força que os seus nós ficaram brancos. Sara não olhou para ele. Ela continuou a trabalhar, o seu rosto calmo, as suas mãos firmes, como se ela não tivesse acabado de largar uma bomba que quebrou as suposições da sala. Um convidado num smoking preto, o seu relógio a brilhar com diamantes, limpou a garganta, a sua voz cheia de ceticismo. Mesmo que ela tenha estudado com ele, ela ainda está aqui, a servir-nos. Isso não diz o suficiente. As suas palavras eram para picar, para puxar a sala de volta para o lado deles, e alguns convidados murmuraram em concordância. A mão de Sara parou. Diste o quê? Parou num prato, os seus dedos a enrolarem-se ligeiramente à volta da borda do prato. Ela pousou com um tilintar suave, o seu rosto ilegível, mas os seus olhos a piscarem para o homem, afiados e fugazes. Os ombros de Leila tensionaram-se, os seus olhos a desviarem-se entre Sara e o convidado, como se ela estivesse a preparar-se para o que vinha a seguir. A energia da sala mudou, a zombaria a falhar sob a força silenciosa de Sara. Os sussurros ficaram mais altos, a sala viva com perguntas. Quem era ela? Como ela sabia tanto? A voz de Omar cortou, trêmula, mas desafiadora, o seu orgulho ferido. Se ela é tão ótima, por que é que ela está a trabalhar aqui? Um talento real não se rebaixaria assim. Clara zombou, as suas pérolas a brilharem enquanto ela inclinava a cabeça. Exatamente. Provavelmente está a inventar tudo para salvar a face. O magnata da comunicação social inclinou-se para trás, a sorrir de lado, a sua confiança a voltar. Vamos ver se ela consegue provar essa. O ar estava pesado com tensão, os convidados a assistir, à espera que Sara desmoronasse sob o peso da sua dúvida. Sara suspirou, o seu olhar inabalável como se ela estivesse à espera deste momento o tempo todo. Ela meteu a mão no seu avental, a tirar um envelope antigo, as suas bordas gastas, mas carimbado com o selo real que brilhava sob os lustres. Ela abriu-o cuidadosamente, os seus dedos firmes, e leu em voz alta, numa voz clara e firme, bolsa de estudo honorária completa concedida a Sarah Collins, assinada por Omar Al-Farid. A sala ofegou, uma inspiração coletiva que parecia sugar o ar do salão. O rosto de Omar ficou branco, as suas mãos a tremer, os seus olhos arregalados de choque. Há anos, ele tinha assinado essa bolsa de estudo, uma de centenas, e tinha esquecido seu rosto, o seu nome, a sua existência. Sara olhou diretamente para os seus olhos, a sua voz calma, mas penetrante. Tu esqueceste de muitos, mas nós nunca nos esquecemos de ti. Uma mulher com uma carteira de mão prateada, os seus lábios pintados de um vermelho ousado, ofegou audivelmente, a sua mão a voar para o seu peito. Ela está ligada ao Farid, ela sussurrou alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Os murmúrios da sala aumentaram, uma onda de choque a rolar pelos convidados. Sara dobrou o envelope, os seus movimentos lentos e deliberados, e enfiou de volta no seu avental. Os olhos de Leila encheram-se de lágrimas, e ela levantou-se, a sua cadeira a raspar suavemente no chão. Ela atravessou a sala em alguns passos rápidos, a tirar os seus braços à volta de Sara, a sua voz a quebrar. Eu sinto muito, ela sussurrou, os seus ombros a tremer. Sara abraçou-a de volta, o seu rosto suave, mas firme, a sua presença firme como uma rocha. O aplauso começou devagar, algumas palmas hesitantes do fundo da sala, depois cresceu para um rugido. Os convidados levantaram-se, os seus rostos uma mistura de choque, admiração e desconforto. Omar ficou congelado, o seu mundo a desmoronar-se, as suas mãos ainda agarrarem a mesa como se fosse a única coisa que o mantinha junto. O político abanou a cabeça, a murmurar inacreditável, a sua voz mal audível por cima do bater de palmas. Clara olhou para o seu copo de vinho, o seu rosto vermelho, as suas pérolas de repente demasiado apertadas à volta do seu pescoço. O magnata da comunicação social desviou o olhar, o seu sorriso de lado tinha desaparecido, a sua confiança desfeita. Sara recuou, o seu trabalho, a ser retomado como se nada tivesse acontecido, mas todos os olhos na sala seguiam agora. Um homem num fato branco, os seus botões de punho a apanhar a luz, levantou-se, a sua voz alta, mas instável. Isto não muda quem ela é esta noite. Ela ainda nos está a servir. As suas palavras eram uma tentativa desesperada de controlo. Mas elas caíram por terra, abafadas pelo aplauso. Sara parou, a sua mão a descansar numa cadeira, os seus olhos a encontrarem os dele por um breve momento. Ela não falou, mas a inclinação da sua cabeça, o ligeiro levantar das suas sobrancelhas, disse tudo. A energia da sala mudou novamente, a zombaria agora um eco a desvanecer-se. Leila limpou os olhos, a voltar para o seu lugar, o seu olhar nunca sair de Sara como se a estivesse a ver pela primeira vez. A noite não terminou ali.
Pela manhã, a história tinha se espalhado como fogo selvagem. Um vídeo tremido de telemóvel de um convidado da resposta de Sarah tornou-se viral, a acumular milhões de visualizações em horas. Comentários inundaram-no, crus e reais. Ela calou-o com pura classe. Quem é esta mulher? Omar teve o que mereceu. A empresa do magnata da comunicação social tirou-o de um grande acordo de patrocínio ao meio-dia. O seu nome arrastado na lama online. O círculo social de Clara virou-se contra ela, os seus convites para eventos de elite a secarem como um riacho do deserto. O rosto presunçoso do político foi transformado em meme na internet. O seu comentário de bênção foi implacavelmente zombado, enquanto seus anúncios de campanha foram subitamente retirados da rotação. Uma semana depois, um repórter local passou pelo restaurante. O seu bloco de notas firmemente agarrado enquanto ela se aproximava de Sarah durante uma pausa. Senhorita Collins, a sua história inspirou tantas pessoas, ela disse, a sua voz sincera. Pode dizer-nos como se sentiu ao enfrentar-se com eles? Sarah inclinou-se contra o balcão, o seu avental dobrado sobre o seu braço. Os seus olhos distantes por um momento. Ela sorriu levemente, os seus dedos a roçarem a borda de um copo de café. Sentiu-se como contar a verdade, ela disse. Simplesmente, depois voltou para o seu trabalho, deixando o repórter sem palavras. Os outros empregados do restaurante trocaram olhares, o seu respeito por ela agora não dito, mas claro nos seus acenos. Omar enfrentou o pior. O conselho da sua empresa convocou uma reunião de emergência, e no final da semana, ele estava fora, a sua reputação em farrapos. Ninguém disse que Sarah o fez. Ela não teve de o fazer. A verdade tinha feito o trabalho como uma maré a puxar tudo para baixo no seu caminho. Leila veio ao restaurante uma semana depois, os seus olhos vermelhos, mas quentes, um pequeno caderno agarrado nas suas mãos. Tu mudaste tudo, ela disse, a pressionar o caderno na mão de Sarah. Ele estava cheio de desculpas escritas à mão, cada linha trêmula, mas sincera. Sarah sentiu, a enfiá-lo no seu bolso sem o ler, o seu rosto calmo, mas os seus olhos suaves. Há anos, Sarah tinha estado sentada num apartamento apertado no Cairo, o seu pai adotivo, professor Al-Hassan, a ensiná-la árabe à luz de velas. A sua voz, áspera, mas gentil, ecoou nos seus ouvidos enquanto ela caminhava para casa naquela noite, a linha do horizonte do Dubai a brilhar contra o escuro. As palavras são poder, Sarah. Usa-as sabiamente. Ela era uma miúda na altura, a absorver cada lição, cada língua, cada momento do seu orgulho silencioso. Ela carregava isso agora nos seus sapatos gastos, no seu uniforme simples, na sua força inflexível. A cidade zumbia à sua volta, mas ela caminhava sozinha, os seus passos firmes, o seu coração pesado, mas inteiro. Enquanto Sarah atravessava uma rua movimentada, uma buzina de carro soou, o seu som agudo e familiar como o velho sedã que o seu pai costumava conduzir. Ela parou, a sua mão a roçar o envelope no seu bolso, os seus olhos a demorarem-se nas luzes traseiras do carro enquanto elas desapareciam na noite. Um transeunte esbarrou nela, a murmurar um pedido de desculpas, mas ela não reagiu, o seu olhar distante. Os seus dedos a apertarem o papel gasto. A memória das lições do seu pai, a sua mão firme no seu ombro, sentiu-se mais próxima agora, a ancorá-la no caos da cidade. Ela respirou fundo, os seus ombros a relaxarem e continuou a caminhar, o seu silêncio um escudo e uma espada. A vida de Sarah não mudou muito à superfície. Ela ainda trabalhava em turnos duplos, ainda enviava dinheiro para casa para as contas da sua mãe. Mas algo era diferente. A maneira como ela se comportava, a maneira como seus olhos encontravam o mundo, era mais forte, mais segura. Ela sempre soube quem ela era, mesmo quando o mundo se recusava a vê-lo. Agora eles não conseguiam desviar o olhar. Um colega de trabalho no restaurante, um homem com um sorriso cansado, deu-lhe uma gorjeta uma noite, a sua voz baixa. Tu és mais do que este lugar, Sarah, ele disse, os seus olhos sinceros. Ela sentiu, a enfiar a nota no seu avental, o seu rosto calmo, mas os seus olhos brilhantes com algo não dito. Uma noite, enquanto Sarah limpava uma mesa, uma menina, não mais velha do que 10 anos, aproximou-se dela, a segurar um desenho amassado. Eu vi-te na internet, a menina disse, a sua voz tímida, mas clara. Tu és tão corajosa. Ela entregou a Sarah o desenho, um esboço de uma mulher de pé, alta, rodeada de estrelas cadentes. Os dedos de Sarah traçaram as linhas, os seus lábios a abrirem-se ligeiramente, os seus olhos a suavizarem-se. Ela ajoelhou-se, a encontrar o olhar da menina. Obrigada, ela disse, a sua voz quieta, mas quente, a dobrar o desenho cuidadosamente. A mãe da menina sorriu de longe,
os seus olhos enevoados, enquanto Sara se levantava e voltava para o seu trabalho. O restaurante ficou mais quieto enquanto a história se desvanecia das manchetes, mas a presença de Sara permaneceu. Um cliente regular, um homem mais velho com um casaco de couro gasto, parou a uma noite, a sua voz ríspida, mas gentil. Tu fizeste-nos a todos pensar 2 vezes, miúda, ele disse, a deslizar uma gorjeta generosa pelo balcão. A mão de Sara parou no pano que ela estava a segurar, os seus olhos a encontrarem os dele por um momento antes de ela sentir, a enfiar a gorjeta no seu bolso. O peso das suas palavras permaneceu com ela, um reconhecimento silencioso da onda que ela tinha criado. Ela voltou-se para o balcão, os seus movimentos firmes, o seu silêncio agora uma força por si só. Já passaste por isso, não já? Sentiste essa picada quando alguém te despreza, te julga pelo que vestes, de onde vens, quem eles pensam que tu és. Já estiveste em salas onde não pertencias, onde o ar ficou frio e tu continuaste em frente. Tu mantiveste a tua posição, não com raiva, mas com uma força silenciosa que disse mais do que as palavras jamais poderiam. A história de Sara também é tua de certa forma. É sobre manter-se de pé, sobre deixar a verdade falar quando o mundo tenta silenciar-te. Tu não estavas errado. Tu não estavas sozinho. De onde é que tu estás a assistir? Deixa um comentário abaixo e clique em seguir para caminhar comigo através do desgosto, traição e, finalmente, cura. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. Obrigado!